Para dar um fim aos lixões e uma série de problemas sanitários, o Congresso aprovou no ano de 2010 uma política nacional de resíduos sólidos, depois de um longo período de discussão, que dizia que os lixões deveriam ser extintos até agosto de 2014. Mas isso não aconteceu. Ainda existem cerca de 1.200 lixões em todo o Brasil. E no dia 1º de julho, o Senado Federal aprovou uma nova lei que altera o prazo para o fim dos lixões para algo entre 2018 e 2021, dependendo do tamanho dos municípios. Para discutir esse assunto com a gente, o Palavra Aberta traz o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, que foi um dos autores dessa lei, até o presidente da comissão que juntou todos os projetos sobre o assunto, né, deputado? O senhor estava contando aqui. Foi isso mesmo. Quanto tempo de trabalho que essa comissão teve, que a Câmara teve, elaborando esse projeto do Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Fabrício, esse dado é muito importante, porque haviam 148 projetos e muitos diziam que era um tema impossível de ser solucionado. Havia resistência do setor produtivo, que achava que isso podia significar maiores responsabilidades, receio de prefeitos. E nós juntamos todos ali e fizemos uma discussão profunda. Participação de movimentos de catadores, participação de entidades ambientalistas e as próprias entidades patronais. E aí de prefeituras nós conseguimos, também. E prefeituras também. A ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, era uma das membros da comissão. O atual ministro, hoje, do Desenvolvimento, senador Armando Monteiro, que era presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que parecia ter resistência, integrou essa comissão. E nós conseguimos fazer a convergência. Eu presidi essa comissão e ela teve um extraordinário resultado. Hoje, a Política Nacional de Resíduos do Brasil é referência para várias leis que surgiram em outros países. Países não só da América Latina, mas países da Ásia também e até países europeus copiaram parte da nossa lei. Lá está o conceito de logística reversa. Quando, por exemplo, se monta uma geladeira e depois se empacota e ela é vendida, você tem uma ação de logística para isso acontecer. E quando depois você compra uma geladeira, para evitar que ela vá para o fundo da casa ou para o fundo do córrego, causando problema, ali, né? jogado fora. E os velhos automóveis, não havia nenhuma regra com relação a voltar a isso. Pneus. Na cidade de São Paulo, quando foi desassorear ali o Rio Tietê, limpar o Rio Tietê, sabe quantos pneus foram retirados do fundo do Rio Tietê? 120 mil pneus foram retirados. Ou seja, agora tem uma logística reversa. Tem acordos setoriais. Um acordo que congrega, por exemplo, o próprio setor de pneus, que congrega o setor de lubrificantes e de embalagens. Nós temos um acordo disso na volta da embalagem do defensivo agrícola e nós temos aquilo que se instituiu como uma prática. Hoje você joga uma latinha de cerveja, de refrigerante, de suco para cima, antes dela cair alguém já catou, porque há uma reciclagem de 98%. Isso é extraordinário. O lixo, né? Um grave problema ambiental, social, pode ser uma formidável oportunidade de geração de emprego, criação de renda. E é isso que está acontecendo. Só da latinha de alumínio, dados do IBGE, Fabrício, sabe quantos brasileiros e brasileiras vivem nessa reciclagem da lata de alumínio? 330 mil. Se nós estendermos isso, se nós falarmos no setor do vidro, no setor de sucata ferrosa, no papel e plástico e outras coisas mais, nós estamos falando da geração de 1 milhão de emprego. Portanto, a política é extraordinária, foi importante e alterou. Né? Ela é bem ampla, ela pega várias alterou questões, o comportamento da indústria, pega todos os setores, como você disse, ajudou a fazer uma consciência de cidadania ambiental. Eu tenho filhos, agora um pouco maiores, você deve ter filhos jovens ou está por ter aí com a sua juventude. Se eu tenho, eu não sei, viu? Mas quem de nós já não viu aquela coisa bacana que é você ter um filho ou um neto ou alguém mais jovem que diz o seguinte, não joga o papel, dá um jeito de separar e de reciclar isso. Portanto, nós temos todo um processo que está sendo vivido, econômico, cultural
e de políticas públicas também. Mas, deputado, aí, o senhor os falou, municípios o senhor falou demoraram que para tomar algumas medidas, Não, e é disso que nós estamos essa tratando questão, agora. porque o senhor falou, é uma lei que se tornou uma referência mundial, ela é uma lei muito boa, muito ampla, o senhor deu vários exemplos aí, porque é uma política nacional de diretrizes ali, que se aplica a várias questões, como, por exemplo, o lixo, o resíduo dos agrotóxicos, a questão dos pneus, do material industrializado, da logística reversa. Reciclagem. Agora, se eu não me engano, eu lembro, parece que esse projeto ficou tramitando aqui na Câmara por uns 10 anos, mais ou menos, nessa questão. Fabrício, 18. 18 anos até. Muito. 18. Entre o primeiro que apareceu no 148, por isso que surpreendeu a muitos, quando eu decidi presidir, topei presidir essa comissão e fui muito bem ajudado, não foi eu quem fiz. Mas nós conseguimos produzir o consenso e aprovar uma lei. Aí nós fizemos rapidinho. E isso está criando muitas oportunidades e constituindo, inclusive, uma indústria nesse setor de reciclagem. Agora a pergunta é inevitável. Deputado, 18 anos de tramitação aqui. A lei foi sancionada em 2010. O prazo para o fim dos lixões era de 4 anos ainda, agosto de 2014. É realmente necessário uma lei agora para adiar esses prazos? Isso aí também não foi descaso, talvez, das entidades, das prefeituras, em relação O Congresso votou agora esse adiamento. Eu sou contra. Eu não gostaria que isso tivesse ocorrido. É lógico que você ter um prazo maior para fazer os planos, pode se analisar. Você mudar o conceito de aterro, porque aterro até hoje, Fabrício, e todos estão nos vendo pela TV Câmara, é para receber tudo aquilo que é resíduo. Agora que a mudança da lei tem que mudar isso, porque muitas coisas que são descartadas poderiam ser reutilizadas. Então, antigamente o aterro era para receber resíduo. Ah, mas o que mudou, Arnaldo? Agora é para ele receber rejeito. O que é rejeito? Aquilo que não tem mais jeito. O papel que ia para lá pode ser reutilizado. O plástico que ia para lá pode ser reutilizado com plástico ou queimar para gerar energia. Aquilo que era a madeira que era jogada, hoje, por exemplo, nós temos cidades que jogam em aterro, que é uma área limitada, poda a árvore e joga no aterro. É caro. Esse serviço de lixo cobra muito, ocupa espaço. E aquilo que fica é comprometedor do meio ambiente, porque fica aquela lenha lá durante 10 anos apodrecendo e emitindo gás metano. Quando você queima aquilo e gera energia a partir da biomassa, você não tem poluição ambiental e gera energia. É um ganha-ganha. Então, agora, para os aterros, só pode ir rejeito, aquilo que não pode ser reutilizado. Mas mais grave são os lixões. O que é o lixão? Aquela fotografia que está na sua imagem, cada um de nós está nos ouvindo, vai se lembrar. Quem de nós já não viu uma imagem no meio de um lixo jogado, de uma criança, tá certo? De um urubu, aqui de um Brasília cachorro. Tem um. O maior da América Latina está aqui em Brasília, aqui a poucos quilômetros do Congresso. Prefeito que não fechou lixão deveria ser criminalizado, eu não tenho dúvida. Agora, o resto se pode ter um prazo. E eu acho até que teve uma carência. Eu acho que faltaram políticas públicas para orientar os municípios, e tinha um tempo de determinação para que os ministérios pudessem fazer isso, para poder ter programas de financiamento para que se estabelecesse novas alternativas. Então, eu sou totalmente a favor de ter políticas, de orientar os municípios, auxiliá-los na formulação desse programa e repassar recursos, financiar para que possam estabelecer esses novos procedimentos. Agora, será que adiar resolve? Ou será que fica aquele jeito nosso? Quer dizer, entre a lei e o prazo foram 4 anos. Pouco tempo, 4 anos? Fora o tempo de discussão da lei. Tem um tempo adicional. Nós vamos receber aqui na Câmara o projeto que vem do Senado para ter essa prorrogação. Eu pretendo discutir, não gostaria de prorrogar, mas eu vou concentrar, ao invés da discussão ser do prazo, eu vou discutir nas ferramentas. Que tipo de iniciativa nós podemos formular para que depois, jogando para 4 anos a mais, a gente, às vésperas, não tenha que adiar mais uma vez. Esse seria o grande problema. Em termos concretos, isso seria recursos de governo federal, de programas de orientação aos municípios, informar os gestores, ajudar na formulação dos planos municipais de gerenciamento e manejo de resíduos e depois recursos para estabelecer os aterros sanitários, normas de procedimento e disseminar o uso da coleta seletiva.
quando se faz a coleta seletiva, a separação acontece na própria casa das pessoas. Isso tem que ser estimulado, reconhecido, e quem faz isso tem que ser de alguma forma premiado. Já há experiências. IPTU diferenciado. Quando você faz isso, você tem direito de pagar menos, porque aquele que não faz vai gerar um custo adicional do ponto de vista. Então, há muitas experiências, elas precisam ser disseminadas, o apoio precisa ser feito às prefeituras e financiamento. Então, não simplesmente mudar data, mas mudar procedimentos e ter políticas de apoio. E mudar que a forma já de pensar, está acontecendo. né? Em tanta gente, isso que é a mudança que teve nas empresas, que seja de políticas públicas e que seja isso que você disse. Mudar a forma de pensar, ter essa cidadania ambiental cada vez mais praticada. Tá certo, deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Palavra Aberta para discutir esse assunto, tá bom? E boa sorte nessa discussão que está vindo aqui para a Câmara. Muito obrigado, Fabrício. Um abraço a todos que nos acompanham na TV Câmara. Um abração, né, também meu para você. E se você quiser assistir as outras edições do Palavra Aberta, entre no nosso site, o endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta. É uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Fabrício Rocha. Um grande abraço para você. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.